Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Ajude o nosso canal a ganhar engajamento e chegar a mais pessoas, para que elas também possam ver este tipo de conteúdo. Não se esqueçam também de se inscrever nas nossas páginas do Kawaii e do TikTok, que vai estar aqui do lado da tela. Estamos lendo Futuro Espiritual da Terra. Estamos na segunda parte do livro, capítulo 23. Espíritos amadurecidos ligam-se a Deus. Partimos em direção aos trabalhos daquele dia com o intuito de contribuir com nossas energias na reconstrução dos perispíritos mutilados e destruídos por catástrofe ocorrida no Nepal. Este país tem suas estruturas históricas e tradições espirituais ligadas ao hinduísmo e ao budismo, que deixaram um legado de templos e estruturas sociais e religiosas de valor inestimável. A natureza, porém, é implacável e não respeita as construções humanas, por mais expressivas que sejam, destruindo-as e mostrando a transitoriedade de suas criações. Auxiliávamos diante daquele povo simples os planos espirituais que coordenavam e orientavam os trabalhos. Foi criado um pronto-socorro de emergência em pleno local, onde fazíamos diversas intervenções. Em nosso caso específico, atuávamos na função de médicos cirurgiões, com a diferença básica de que não usávamos os instrumentos cirúrgicos comuns da Terra, e sim as nossas capacidades mentais de concentração e de energização. O despreparo espiritual ainda é muito grande, não importa em que parte do globo estejamos. Aquela região teve a base de sua crença religiosa em Krishna e em Buda, que deixaram um rico legado de suas experiências e conhecimentos. Como seus seguidores e continuadores não apresentavam o mesmo grau de evolução de seus mestres, não conseguiam manter a aplicação plena daquelas verdades. Em se tratando de crença religiosa, muitas criaturas ainda necessitam se apegar a imagens, rituais e símbolos para se sentirem tocadas em seus anseios de adoração, o que lhes transmite segurança e garante a expressão da fé. A religiosidade e a espiritualidade pura ainda estão distantes de muitos, até mesmo nós, da realidade extrafísica. Passamos por uma transição de conceitos e experiências. Temos que, aos poucos, desmaterializar nossas tendências e atos adorativos, para compreendermos que o estado de religiosidade deverá nascer dentro de cada um, no templo vivo do espírito. O que dificulta a ação da espiritualidade maior no auxílio ao homem em todo o mundo é a própria formação religiosa que ele traz e colocada em evidência quando chamamos para a nossa realidade. Os seres chegam aqui como verdadeiros analfabetos do espírito, apegando-se demasiadamente às manifestações exteriores trazidas de seus conceitos religiosos. Muitas dores e desilusões ocorrem quando são chamados a dar passos mais adiantados nesse sentido, já que novos horizontes se abrem constantemente para este entendimento. Excetuando-se alguns grupos que representam almas mais amadurecidas e despertas. Desculpa. As religiões ainda permanecem caracterizadas por formas infantis de adoração, necessitando caminhar para o amadurecimento que o mundo de hoje exige. Foi exatamente esse aspecto que mais me fez sofrer em minhas experiências após a morte, pois precisava abrir mão de minhas concepções antigas e arraigadas, para que eu crescesse e ampliasse meu olhar em direção às grandes manifestações e objetivos de Deus. Os trabalhos universais de cooperação socorrista estavam acontecendo nos planos espirituais da Terra, que ocorria crescentemente pelo propósito de unificação com base na fraternidade, que não tem pátria nem religião. O universo é a nossa morada, e o amor deve ser a religião de todos os seres conscientes. Retornando das nossas atividades de amparo e aprendizado, Clarencio veio ao encontro de meus raciocínios, abrindo reflexões diferentes para o meu entendimento e o de nossos irmãos terrenos. A função de toda religião é promover uma identificação com quem somos e nos religar profundamente com Deus. Perceber nossa qualidade essencial cria uma relação com a paternidade divina, com o nosso próximo e nos prepara para usufruirmos dos recursos existenciais. Um espírito amadurecido não segue padrões de crenças religiosas, mas estabelece um estado de religiosidade que o liga a Deus. Um espírito no início de sua evolução vê Deus nos elementos e fenômenos da natureza, enxerga seu próximo como alguém que o ameaça na mesma medida em que ele mesmo intimida o outro, e percebe as coisas em torno de si somente como recursos que promovam sua subsistência. Sua religião é a do medo, e a característica de seu Criador é conter uma força imponente e amedrontadora. Vemos hoje características inadequadas de Deus nas variadas concepções humanas. Para algumas pessoas, Deus é um grande comerciante que tem a obrigação de pagar, trocar e comercializar seus interesses.
para outros. É um ser particularista, que ama apenas alguns seres e atende aos anseios desse grupo, em detrimento daqueles que não seguem os mesmos princípios e a qualquer momento podem destruí-los. Mesmo nas religiões e filosofias espiritualistas mais desenvolvidas no planeta, como é o caso da doutrina espírita, do budismo, do hinduísmo e em várias outras nessa mesma linha de entendimento, vamos encontrar concepções diferentes sobre inteligência suprema. O próprio espiritismo tem sua evolução e não é a representação da última palavra em termos de espiritualidade, mas um convite para unificar a fé com a razão, valores que buscam necessidades mais abrangentes. Como nos disse Jesus, quem busca acha e quem pede recebe. O Pai dá ao Filho os recursos de crescimento por meio do direito adquirido com base nos deveres bem cumpridos. A verdade apresenta nuances cada vez mais claras para iluminar as trevas de nossa inconsciência. Ao buscarmos conscientemente nossa realidade íntima, veremos Deus e comungaremos com seu amor de maneira mais autêntica. Nossas concepções religiosas deixarão de ser exteriores para serem íntimas. O planeta regenerado nos conduzirá a uma atitude plena de adoração, na qual nascerão as manifestações expressivas de nossa fé, que em forma de perfumes inebriarão todos os ambientes onde estivermos, pois seremos o templo vivo de Deus na Terra. A arte chegará em seu ápice e representará a presença de Deus, a harmonia do universo, o amor e a caridade. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!